21 quilômetros. No mapa, um detalhe. Na realidade, a distância entre a normalidade e o caos absoluto. Este é o Estreito de Hormuz. Se o mundo fosse um organismo vivo, este pedaço de mar seria a jugular. E nesta semana, alguém encostou a lâmina. Abril de 2026. O ultimato de Donald Trump ecoou nos mercados globais como um tiro de advertência. A resposta do Irã não veio por canais diplomáticos, mas pelo movimento de baterias de mísseis e drones nas costas de Bandar Abbas. Por alguns dias, o preço do barril não foi decidido em escritórios de Londres ou Nova York, mas pelo dedo de um comandante em um bunker no Golfo Pérsico. Por que você deveria se importar? Porque o capitalismo moderno é uma máquina que respira fluxo. No momento em que o Irã ameaça colocar um cadeado em Hormuz, a eletricidade na Europa fica mais cara, o frete na Ásia dispara e o preço do pão na sua mesa começa a subir. O recuo estratégico para o cessar-fogo não foi paz, foi reconhecimento de medo. Ninguém está pronto para as consequências de um Hormuz fechado. Para entender o presente, precisamos entender a logística da força, o conceito de choke point, ou ponto de estrangulamento. O capitalismo é uma máquina que respira petróleo e semicondutores. Se você aperta o pescoço dessa máquina, ela morre. Olhe para o mapa. Hormuz não é apenas um canal, é um funil geográfico onde a profundidade e as ilhas iranianas criam uma armadilha perfeita. O Irã joga em casa. Eles não precisam vencer uma guerra convencional. Eles só precisam parar o relógio do mundo por 48 horas. Para entender o perigo de hoje, precisamos olhar para o espelho do passado. Outubro de 1956. O mundo vivia uma tensão que rima com a nossa. O Egito de Gamal Abdel Nasser nacionaliza o Canal de Suez. O que se seguiu foi uma lição brutal sobre o fim dos impérios. Naquela época, Reino Unido e França, as velhas potências coloniais, acreditaram que ainda podiam ditar as regras pela força bruta. Eles lançaram uma invasão para retomar o canal. O resultado? Um desastre geopolítico que redesenhou o poder global. Os Estados Unidos e a União Soviética, as potências ascendentes, deram um basta. Suez foi o marco zero, onde o mundo descobriu que as velhas coroas da Europa não mandavam mais em nada. Hoje, em 2026, o Estreito de Hormuz é o nosso Suez. Mas com uma diferença crucial: em 56, o mundo podia sobreviver sem o canal por alguns meses. Hoje, o mundo não sobrevive sem Hormuz por algumas semanas. Quando olhamos para o recuo de Trump nesta semana, não estamos vendo fraqueza militar, mas um cálculo matemático de sobrevivência. Em 2026, uma guerra em Hormuz não seria apenas uma campanha militar, seria um suicídio econômico coordenado. No momento em que o primeiro navio cargueiro fosse atingido, ou que o Irã espalhasse suas minas inteligentes pelo canal, o sistema de seguro marítimo global entraria em colapso. O prêmio de risco triplicaria em horas. A inflação resultante destruiria qualquer governo, de Washington a Pequim. O que estamos vivendo é a geopolítica do medo. O cessar-fogo atual é uma paz armada, uma trégua de conveniência, onde todos os lados sabem que o adversário tem o dedo no gatilho do interruptor global. O Irã entende que Hormuz é o seu seguro de vida contra uma mudança de regime. Washington entende que Hormuz é o seu calcanhar de Aquiles, em um ano de eleição e fragilidade interna. A tecnologia mudou. Os mísseis agora são hipersônicos e os drones são autônomos. Mas a lógica de 1956 permanece intacta. Quem controla o fluxo, controla a soberania. Se você não pode garantir que os seus suprimentos cheguem ao porto, a sua bandeira é apenas um pedaço de pano ao vento. Chegamos ao ponto onde a história e a atualidade se fundem, e a conclusão é inevitável. O que o Estreito de Hormuz nos revela não é apenas uma crise logística,
mas a falência de uma ordem mundial baseada na imposição. Durante décadas, fomos ensinados que a liberdade dos mares era um valor universal, mas a realidade é mais crua. Essa liberdade só existia enquanto servia aos interesses do capital hegemônico e das potências que ditam as regras do norte global. No momento em que uma nação do sul, como o Irã, utiliza sua própria geografia para resistir às sanções econômicas sufocantes, o discurso muda. O que Washington chama de ameaça, na verdade, é o exercício de um contrapoder. Minha análise é clara. A soberania nacional, hoje, é um mito para quem não controla a própria circulação, e o Irã transformou Hormuz em seu último escudo contra o imperialismo. O recuo de Trump, nesta semana, não foi um ato de diplomacia benevolente. Foi o reconhecimento de que o império está nu. O capitalismo contemporâneo, em sua fase financeira e globalizada, é tão frágil que não suporta o peso da própria ganância. Eles sabem que uma guerra em Hormuz não destruiria apenas o inimigo, destruiria o próprio sistema de acumulação que os sustenta. No século XXI, a arma mais letal não é a ogiva nuclear, é a capacidade de interromper o fluxo que alimenta o lucro das elites transnacionais. O poder mudou de mãos. Ele não está mais em quem produz a riqueza, mas em quem tem a coragem de colocar o cadeado na porta do mercado global. A lição de Hormuz e a cicatriz de Suez nos mostram que a era dos editais imperiais chegou ao fim. O mundo não é mais um tabuleiro onde apenas uma peça se move. No fim do dia, o que resta é a confirmação de que os povos oprimidos aprenderam a usar as correntes do sistema para amarrar as mãos do opressor. Pense nisso, na próxima vez que ouvir sobre a defesa da democracia em mares distantes. Se você chegou até aqui, é porque entende que o mundo não cabe em uma manchete de 30 segundos. O Luz do Meio-Dia existe para isso, para iluminar as sombras que o poder tenta manter escondidas. Se essa análise te ajudou a enxergar além da superfície, considere se inscrever no canal. É a sua forma de dizer que o pensamento crítico ainda tem espaço por aqui. Deixe seu comentário abaixo. Sua visão sobre o fim da hegemonia é o que alimenta este debate. Curta esse vídeo para que o algoritmo entregue verdade, onde outros entregam propaganda. Ative as notificações e esteja conosco no próximo mergulho pela história, porque aqui, ao meio-dia, não há espaço para sombras. Até a próxima.